Hoje vamos falar sobre um dos maiores mitos envolvendo a maconha. Será que ela realmente deixa você burro? Ou será que isso é só uma ideia errada que muita gente acredita? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender exatamente o que as pessoas querem dizer quando falam em ficar burro. Geralmente, a palavra burro está relacionada à perda de inteligência, dificuldade de raciocinar, problemas de memória, falta de concentração ou lentidão mental. No entanto, é importante diferenciar entre efeitos temporários e danos permanentes. Quando alguém consome maconha, especialmente com THC, a substância psicoativa presente na planta, podem surgir alterações cognitivas durante o uso, como a dificuldade momentânea de concentração ou falhas na memória de curto prazo. Mas isso não significa necessariamente que a pessoa ficou permanentemente com seu cérebro prejudicado ou que perdeu inteligência para sempre. O uso crônico e abusivo pode ter outras consequências, mas é fundamental analisar as evidências científicas para entender o que ocorre de fato no cérebro. Para compreender como a maconha pode interferir na cognição, precisamos conhecer um pouco sobre o sistema endocannabinoide do corpo humano. Esse sistema é formado por receptores espalhados por diversas regiões do cérebro e do corpo, conhecidos como CD1 e CB2. O THC, principal componente psicoativo da cannabis, liga-se a esses receptores, especialmente CD1, que estão concentrados em áreas do cérebro responsáveis pela memória, aprendizado, controle motor e humor. Já o CBD, outro composto da maconha, não causa efeitos psicoativos e tem um perfil diferente de ação. Quando o THC se conecta aos receptores CB1, ele altera temporariamente o funcionamento normal dessas áreas, o que explica a sensação de viagem e os efeitos cognitivos imediatos, como a dificuldade em lembrar de eventos recentes ou prestar atenção prolongada. Durante o consumo agudo, ou seja, enquanto a pessoa está sob efeito da droga, os efeitos da memória de curto prazo são bastante claros e documentados. A capacidade de formar novas memórias fica prejudicada temporariamente, e o raciocínio pode ficar lento. Porém, esses efeitos tendem a desaparecer horas depois que a substância é eliminada do organismo. O que se discute com maior atenção nos estudos científicos é o impacto do uso prolongado e frequente, principalmente quando iniciado na adolescência, fase em que o cérebro ainda está em desenvolvimento e é mais vulnerável a alterações. Muitos trabalhos indicam que o uso pesado de maconha antes dos 18 anos pode estar associado a prejuízos mais duradouros da função cognitiva, como menor desempenho em testes de memória, atenção e processamento mental. Contudo, a extensão e a permanência desses danos ainda são objeto de debate e pesquisa. Para entendermos melhor o impacto do uso de maconha no desempenho cognitivo, é importante analisar os estudos científicos que investigam esse tema. Um exemplo significativo é um estudo publicado na revista JAMA Psychiatry, que acompanhou indivíduos desde a adolescência até a vida adulta, observando os efeitos do uso de cannabis em diferentes idades. Os resultados mostraram que o uso pesado e precoce estava relacionado a uma diminuição no QI, mas essa queda não foi observada em usuários moderados ou iniciantes na idade adulta. Além disso, muitos desses estudos indicam que, após um período de abstinência, as funções cognitivas tendem a se recuperar, indicando que os prejuízos podem ser temporários e reversíveis. Por outro lado, o uso crônico e intenso, principalmente quando combinado com fatores genéticos e ambientais, pode levar a alterações cerebrais mais duradouras. Outro ponto importante é a distinção entre os efeitos em adultos e adolescentes. Enquanto o cérebro adulto já completou grande parte do seu desenvolvimento, o cérebro adolescente ainda está em formação, especialmente áreas como o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, tomada de decisão e controle dos impulsos. A exposição precoce ao THC pode interferir nesse processo e, portanto, causar maior vulnerabilidade a problemas cognitivos e psiquiátricos. Por isso, especialistas recomendam que jovens evitem o uso de cannabis até que o cérebro esteja mais maduro. Para adultos que usam maconha de forma moderada e responsável, os riscos de prejuízo cognitivo permanente são muito menores, em muitos casos, inexistentes. Os efeitos do uso recreativo também dependem da dose e da frequência. O THC em grandes concentrações, como em algumas variedades modernas da planta ou produtos concentrados, DABs, por exemplo, pode causar intoxicação mais intensa e, consequentemente, efeitos mais marcantes na memória e atenção.
Já o uso esporádico, em doses baixas, tende a apresentar efeitos mais brandos. Também é importante considerar o contexto do consumo. Fatores como ambiente, expectativa do usuário e o estado mental podem influenciar a forma como a droga age. Além disso, não podemos esquecer o papel do CBD, que tem se mostrado um composto promissor para contrabalançar os efeitos psicoativos do THC, podendo inclusive ajudar a reduzir a ansiedade e neurotoxicidade em alguns casos. Isso reforça que o impacto da maconha no cérebro depende muito da composição química do produto consumido. Especialistas em neurociência e psiquiatria têm se manifestado sobre esse tema para esclarecer a população e combater o estigma. Um consenso crescente é que a maconha, quando usada de forma moderada em adultos, não causa prejuízos cognitivos irreversíveis. Dr. José Alexandre Cripa, pesquisador brasileiro renomado na área de cannabis medicinal, destaca que os efeitos deleterios estão mais associados ao uso precoce e abusivo, não ao uso adulto controlado. Outro especialista, o neurologista Dr. Rafael Guimarães dos Santos, ressalta que o cérebro adulto tem capacidade de recuperação, e as funções cognitivas podem se normalizar após um período de abstinência. Porém, é preciso reconhecer que existem casos em que o uso intenso e precoce da cannabis pode contribuir para o desenvolvimento de problemas cognitivos e até psiquiátricos, como o aumento do risco de esquizofrenia em indivíduos predispostos geneticamente. Isso não significa que a maconha causa essas doenças, mas que pode ser um fator desencadeante em contextos específicos. Vale lembrar também que o contexto social e histórico da criminalização da maconha influenciou muito a forma como a população enxerga seus efeitos. Durante décadas, campanhas antitabagistas e antidrogas exageraram os perigos da cannabis, criando uma aura de medo e desinformação que ainda persiste. Essas narrativas muitas vezes não tinham base científica sólida, mas foram eficazes em manter o preconceito e a criminalização. Hoje, com o avanço da pesquisa, sabemos que a realidade é mais complexa e que a cannabis tem usos medicinais importantes, além de riscos que devem ser informados com transparência. Comparando com outras substâncias legais, como álcool e tabaco, o consumo de maconha geralmente apresenta menor potencial de causar danos cognitivos graves, principalmente quando usado moderadamente. No entanto, isso não significa que seja isento de riscos, e o uso deve ser sempre consciente e responsável. Além dos estudos científicos e opiniões médicas, é importante destacar que o mito da maconha deixa burro tem um impacto social significativo. Esse estigma pode dificultar que pessoas busquem informação correta, impedindo debates abertos sobre o uso seguro e os benefícios medicinais. Muitas vezes, o medo irracional faz com que usuários recreativos ou medicinais se sintam culpados ou marginalizados, o que prejudica a saúde pública. Portanto, a educação baseada em evidências é fundamental para combater esse preconceito. Informar a população sobre os reais efeitos, as diferenças entre uso recreativo e medicinal, e os riscos associados ao consumo precoce e abusivo, ajuda a promover uma cultura de responsabilidade e respeito. A maconha é uma planta com milênios de uso na história da humanidade, e sua compreensão exige uma abordagem equilibrada, científica e livre de preconceitos. É fundamental também saber reconhecer notícias falsas e desinformação que circulam nas redes sociais e na mídia. Muitas vezes, relatos sensacionalistas ou mal interpretados reforçam mitos que já foram derrubados pela ciência. Confiar em fontes especializadas, artigos revisados por pares e profissionais da saúde é o melhor caminho para formar uma opinião baseada em fatos. O uso consciente da maconha passa por conhecer seus efeitos, limites e possibilidades. Em ambientes controlados, com orientação e sem exageros, o impacto cognitivo pode ser mínimo ou nulo. Já o uso abusivo, principalmente em jovens, exige atenção e políticas públicas adequadas para prevenção e tratamento. Além dos estudos científicos e opiniões médicas, é importante destacar que o mito da maconha deixar burro tem um impacto social significativo. Esse estigma pode dificultar que pessoas busquem informação correta, impedindo debates abertos sobre o uso seguro e os benefícios medicinais. Muitas vezes, o medo irracional faz com que usuários recreativos ou medicinais se sintam culpados ou marginalizados, o que prejudica a saúde pública. Portanto, a educação baseada em evidências é fundamental para combater esse preconceito.
Informar a população sobre os reais efeitos, as diferenças entre uso recreativo e medicinal, e os riscos associados ao consumo precoce e abusivo, ajuda a promover uma cultura de responsabilidade e respeito. A maconha é uma planta com milênios de uso na história da humanidade, e sua compreensão exige uma abordagem equilibrada, científica e livre de preconceitos. É fundamental também saber reconhecer notícias falsas e desinformação que circulam nas redes sociais e na mídia. Muitas vezes, relatos sensacionalistas ou mal interpretados reforçam mitos que já foram derrubados pela ciência. Confiar em fontes especializadas, artigos revisados por pares e profissionais da saúde é o melhor caminho para formar uma opinião baseada em fatos. O uso consciente da maconha passa por conhecer seus efeitos, limites e possibilidades. Em ambientes controlados, com orientação e sem exageros, o impacto cognitivo pode ser mínimo ou nulo. Já o uso abusivo, principalmente em jovens, exige atenção e políticas públicas adequadas para prevenção e tratamento. Para concluir, podemos afirmar que a maconha não deixa você burro no sentido de causar uma perda permanente e irreversível da inteligência ou da capacidade cognitiva. Os efeitos negativos sobre a memória e concentração são, em geral, temporários e associados ao período em que a substância está ativa no organismo. O uso crônico, pesado e precoce pode, sim, trazer prejuízos mais duradouros, especialmente para o cérebro em desenvolvimento, mas mesmo nesses casos a recuperação é possível após a interrupção do consumo. Assim, é fundamental abordar o tema com seriedade, afastando-se do sensacionalismo e do preconceito. O conhecimento científico atual mostra que o impacto da maconha no cérebro depende de fatores como a idade do usuário, a frequência e intensidade do uso, a composição química da planta consumida e as características individuais. O papel da sociedade e dos profissionais da saúde é informar e educar, promovendo o uso consciente e a redução de danos. Se você gostou deste conteúdo, lembre-se de compartilhar com quem precisa ouvir a verdade e ajude a derrubar mitos baseados no medo e na desinformação. A busca por informação correta é o primeiro passo para o respeito e o uso responsável da maconha, seja para fins medicinais ou recreativos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.